Bem-vindos ao tutorial secreto da aula 1 da semana do gestor de tráfego. Nesse tutorial, a gente vai aprender basicamente duas coisas. Primeiro, como é que a gente cria uma pasta organizada com anúncios da concorrência. E segundo, como é que a gente descobre o que está sendo pesquisado no Google em determinados nichos. Ih, Pedro, peraí que eu não entendi nada. É o seguinte, uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha com tráfego pago, como você deve ter visto lá na nossa aula número 1, é você ser uma pessoa que entende sobre anúncios online. E a melhor maneira da gente entender sobre alguma coisa é a gente estudando isso. Só que, quando que alguém te contou na sua vida como é que você estuda um anúncio online? Quase nunca, né? E aí, por a gente... Eu pareci um passarinho agora. Por a gente nunca ter sido ensinado isso, ninguém nunca ter nos falado como é que se estuda anúncio online, a gente não sabe pra qual lado que a gente vai. Só que o que acontece? Nesses meus 6, 7 anos como gestor de tráfego, uma das coisas que eu mais me especializei foi em ficar bom em anúncio online. E como bom identificador de padrões que eu sou, eu comecei a olhar pra trás e pensar assim, cara, como é que eu fiquei bom nesse negócio de anúncio online? E aí eu percebi que foi pura e simplesmente vendo anúncio online, estudando anúncio online na prática, vendo anúncios de outras pessoas e criando referências, criando uma pasta de referências. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer aqui. Como é que você cria a sua pasta de referência dos anúncios online. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é como é que você faz para entender o que as pessoas estão pesquisando na internet. Pedro, como assim? Pô, quando você tem uma dúvida, quando a resistência do chuveiro da sua casa queima, para quem que você pergunta como é que instala uma resistência nova de chuveiro? Você pergunta ou para o Google ou para o YouTube. Então você está sempre pesquisando na internet determinadas coisas. E a gente entender o que o usuário pesquisa faz com que a gente esteja munido, ou seja, que a gente tenha munição para que a gente possa responder as perguntas desse usuário com o nosso conteúdo. Por exemplo, se eu vou procurar sobre café, vamos dizer que eu vou oferecer o meu serviço de gestor de tráfego para uma loja que vende café. Imagina que eu chego para essa loja e falo o seguinte: Oi, o Café Subido. Fala, pessoal do Café Subido. Eu separei aqui uma lista, e aí, claro, vocês não vão usar esse script, porque na aula 2 eu vou explicar para vocês como é que vocês abordam as lojas, mas vamos dizer que você chega lá para a loja do Café Subido e fala assim para eles: Oi, pessoal do Café Subido. Eu separei uma lista aqui com 10 anúncios sobre cafés que eu achei de concorrentes, de pessoas que também anunciam na internet e falam sobre cafés. Além de montar essa lista com 10 anúncios de exemplo, que eu acho que você pode modelar e fazer parecido, eu também separei as 15 maiores perguntas, as 15 maiores dúvidas que as pessoas têm sobre café. Então eu fiz uma análise aqui das palavras que as pessoas estão pesquisando e eu achei que seria interessante você saber quais são essas perguntas, essas pesquisas, porque através dessas pesquisas você pode criar conteúdo para o seu site, você pode talvez pensar em algum novo produto, ou você pode pensar em algum conteúdo que você possa fazer para que sempre que alguém pesquise isso, você apareça no resultado da pesquisa. Já imaginou? Toda vez que alguém pesquisa como passar um café, é o seu site que aparece? Você pode fazer isso se você souber quais são as perguntas que os usuários estão fazendo. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Tudo que a gente está fazendo aqui, claro, é para deixar você um gestor de tráfego melhor, porque o primeiro passo para você ficar um bom gestor de tráfego, aliás, um dos primeiros passos é justamente você dominar essa questão de coletar anúncios, ficar bom em anúncios e entender sobre conteúdo, entender sobre produção de conteúdo. Ai, Pedro, mas eu sou gestor de tráfego pago, eu vou ter que entender de orgânico também? Inevitavelmente você vai acabar tendo que entender um pouco sobre orgânico, mas a gente consegue usar ferramentas para entender o que o usuário está pesquisando. E aí, entendendo o que o usuário está pesquisando, entendendo o que os nossos concorrentes estão fazendo de anúncios, a gente consegue unir essas duas coisas, e aí quando eu for prospectar um cliente, quando eu for captar um cliente, você percebeu no meu discurso que, na verdade, tudo que eu estou falando é o benefício que eu vou trazer para o cliente? Eu separei uma lista com 10 anúncios para você. Eu separei aqui os 15 termos mais pesquisados sobre o seu nicho para que você possa produzir algum conteúdo. Para você. Eu não estou falando assim, me paga, me dá seu dinheiro, eu quero trabalhar para você, eu estou desesperado, pelo amor de Deus, me contrata. Não. Eu estou só oferecendo, eu estou gerando valor. Pô, eu separei isso para você, eu separei esses termos de pesquisa aqui, que são o que as pessoas digitaram na pesquisa do Google ou do YouTube. Separei esses termos de pesquisas para você, tá? Então, nesse tutorial secreto, a gente vai aprender na prática como é que a gente coleta essas duas coisas. Os anúncios e os termos de pesquisa, tá bom? Então, ó, vem comigo aqui.
que a gente vai explorar agora a biblioteca de anúncios. Esqueci de falar aqui, é só você jogar no Google biblioteca de anúncios, tá? Vai aparecer o primeiro link, essa aqui é a ferramenta do Facebook gratuita para a gente ver os anúncios e existem duas maneiras da gente fazer pesquisas na biblioteca de anúncios, tá? Primeira maneira de fazer pesquisa, a gente pode pesquisar, você sempre vai ter que selecionar aqui, ó, todos os anúncios e o país certo, tá? No caso aqui é o Brasil. Então, primeira maneira da gente pesquisar sobre anúncios, eu posso pesquisar uma página, então eu posso digitar aqui Pedro Sobral. Aí eu digito aqui Pedro Sobral, então eu vou ver os anúncios dessa página. Então, ó, 41 mil curtidas no Facebook e 700 mil seguidores no Instagram. Clico aqui no Pedro Sobral e o que vai aparecer? Vai aparecer todos os anúncios do Pedro Sobral. Todos os anúncios do Pedro Sobral. Então, por exemplo, um dia eu vou fazer um lançamento para alguém. Ah, olha só, o Pedro tem um anúncio aqui avisando que nossa aula 1 é hoje às 20 horas. Defina um lembrete. Ah, então se um dia eu for fazer algum anúncio para alguma pessoa e eu tiver que avisar que a aula 1 é hoje às 20 horas, eu posso usar o anúncio do Pedro como base. O que eu vou fazer então? Vou dar play nesse vídeo. Vou tirar o som aqui para não ficar escutando, tá? Mas aí você vai ver o anúncio e aí, que legal, eu vou pegar esse anúncio aqui, porque se um dia eu tiver algum cliente que precisar de um anúncio como esse daqui de exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para esse meu cliente. Então, eu deixo o vídeo rodando, aperto com o botão direito do meu mouse, tá? Aperto com o botão direito do meu mouse e clico aqui em salvar vídeo como. Ao clicar em salvar vídeo como, isso é uma coisa muito importante. Você tem que ir no nome do arquivo. Então aqui, nome do arquivo que a gente está salvando, vai ficar esse nome, um monte de número esquisito. Você vai até o final do nome do arquivo, até o final. E aí no final você vai digitar .mp4, que é o arquivo de vídeo, MP4. Tem que colocar .mp4. E aí você vai salvar isso aqui no seu computador. O que eu recomendo para você? Não salva com esse nome, porque senão depois você não vai saber o que é isso daqui. Salva com um nome que você entenda. Então, por exemplo, qual que é o nome que eu vou entender aqui? Aula hoje, anúncio de aula hoje. Então eu vou botar aqui, eu sempre enumero os meus anúncios. Vamos dizer que esse aqui é o primeiro que eu estou salvando. Então, anúncio 00. Aula hoje. Então eu tenho um anúncio de aula hoje aqui. E aí eu salvo esse anúncio no meu computador. E aí o que eu tenho agora? Salvo no meu computador, eu tenho o vídeo do Pedro Sobral. É um vídeo curtinho de 10 segundos. Aí se um dia você for fazer um tráfego para alguém que vai divulgar uma aula ao vivo, você fala assim, cara, você consegue gravar um vídeo parecido com esse daqui para mim? E aí você tem esse vídeo. Aí você vai explorar aqui os anúncios do Pedro Sobral. Ah, que legal. Cara, olha só esse anúncio de lembrete do Pedro Sobral. Inclusive, esse anúncio tá incrível. Olha esse anúncio de lembrete do Pedro Sobral. Ah, olha só o Pedro, olha os anúncios que o Pedro convida as pessoas para participar da semana do gestor de tráfego. Ah, então se um dia eu for convidar alguém para participar de um evento, eu posso fazer um anúncio e modelar esse anúncio aqui do Pedro Sobral. Aí o que você faz? Você vai salvando esses anúncios no seu computador. Ah, o Pedro tem alguns anúncios de conteúdo. Ele não tá fazendo nenhuma chamada aqui. São anúncios de conteúdo. Então, veja e tenta entender a lógica por trás do anúncio. Ah, o Pedro divulga conteúdo. Ah, interessante. Então, será que vale a pena eu salvar esse anúncio de conteúdo? Não sei, vai depender de você. Se você quer ter esse anúncio salvo no seu computador, se você achou ele legal, salve para você. Mas lembrando que você sempre tem que pensar como é que você vai usar isso aqui no futuro, tá? Aí, beleza, essa é a primeira maneira de pesquisar. Eu pesquisei por uma página. Então, eu vim aqui em cima e digitei Pedro Sobral. Mas, além de pesquisar por uma página, eu posso pesquisar por um nome qualquer. Por exemplo, eu posso pesquisar café e apertar... E aí, eu posso clicar em alguma dessas páginas ou eu posso simplesmente apertar Enter aqui, sem clicar em nenhuma página. O que vai acontecer quando eu apertar Enter? Opa, café... Ah, deu problema. Café, Enter. Agora sim. Então, café, Enter. E aí o que aconteceu? Eu tô vendo todos os anúncios que têm uma mínima relação com café. Então, olha só, isso aqui tá até vendendo curso de barista na Hotmart. Então, aí eu tô vendo aqui, anúncio sobre café. Ah, deixa eu ver esse anúncio aqui. Vou tirar o volume. Ah, que legal, um anúncio para falar de cápsula de café. Pô,
Se eu for trabalhar com um cliente que vende café, às vezes eu falaria, olha só, compra minha cápsula. Pô, esse anúncio aqui já tem uma musiquinha, tem uma transiçãozinha ali. Você não precisa fazer exatamente igual, mas, pô, se você gostou desse anúncio, salva no seu computador. Mesma coisa. Ou você vai falar assim, cara, eu gostei desse anúncio aqui, que tem as cápsulas. Isso aqui eu poderia fazer para qualquer cliente meu, não precisa ser da Bagio. O que eu vou fazer então? Vou apertar com o botão direito nessa imagem, salvar imagem como, e aí eu salvo essa imagem no meu computador. 00, aí aqui eu vou botar 01, aí eu boto imagem. Eu tenho no meu computador uma pasta chamada imagens, ó. Então essas daqui são as imagens que eu tenho salvas no meu computador, ó. Eu tenho 17 imagens salvas aqui. Aí eu tenho aqui vídeo eu tenho bem mais. Então o vídeo aqui eu tenho 62 vídeos, tá? Então eu tô sempre salvando anúncios aqui e criando a minha pasta de referências. O que eu tô falando para vocês não é assim, não, ele tá dando uma diquinha só para encher linguiça. Não, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu faço, tá? E aí eu vou salvar aqui a imagem do 01 cápsulas de café. E aí eu salvo a minha imagem aqui no meu computador. E aí eu tenho esse anúncio salvo aqui no meu computador. Ah, Pedro, mas e a descrição? A descrição a gente não consegue salvar, a gente salva só a imagem ou o vídeo. Mas você pode dar Ctrl+C na descrição, salvar num bloco de notas, aí é por você. Eu acho que assim, descrição é uma coisa tão fácil de fazer, é só fazer uma descrição simples, uma frase, uma chamada para ação bem feita. Fácil assim. Ó, olha esse daqui, ó. Café é tudo igual? Olha que legal essa pergunta aqui. E aí é um videozinho de gente experimentando café. Pô, achei maneiro. Muita gente acha que café é tudo igual. Aí se você vende um café especial, isso aqui pode ser um ótimo vídeo que quebra uma objeção da pessoa. Ah, gostei, então vou salvar. E aí assim, lembrando que agora aqui eu tô explorando um único nicho. Qual que é a vantagem de explorar um único nicho? A vantagem é que eu vou reunir anúncios que eu possa abordar lojas que vendem café. E aí, para essas lojas, eu posso dizer, eu separei 10 anúncios aqui, 20 anúncios aqui de outras cafeterias do Brasil que estão anunciando na internet, anúncios que a gente pode modelar, anúncios que a gente pode fazer parecido, tá? Eu não vou, presta atenção, eu não vou utilizar o vídeo que eu salvei, a imagem que eu salvei para fazer anúncios. Não, isso é plágio, isso é crime, isso aí vai dar ruim. Você não vai copiar a imagem da outra empresa e usar ela. Não, você vai modelar, você vai recriar. Ah, Pedro, tem uns anúncios que não tem nada a ver com café. É que tem, por exemplo, aqui o nome dessa loja é Morena Café. Então, putz, a loja Morena Café não vai ter anúncio sobre café, os anúncios de roupa. Mas aí aqui, ó, é infinito. Você vai rolar para baixo e vai ficar aparecendo anúncios e mais 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 anúncios. Lembrando que sua missão é o quê? Sua missão agora é vir aqui e pegar 20 anúncios, tá? Eu recomendo que você pegue pelo menos 10 de um nicho que você quer abordar. Tá? Então eu recomendo que você faça uma bela busca de 10 sobre o nicho que você quer abordar. Ah, Pedro, quero abordar 20, quero pegar 30 anúncios. Posso pegar 10 de um nicho, 10 de outro e 10 de outro? Ainda melhor, você que sabe. Mas a regra é, no mínimo 20 anúncios. Por quê? Porque eu quero que você passe tempo aqui. Tá? Porque quando a gente passa tempo com uma ferramenta, a gente aprende a usar ela. Então você pode pegar 10 de um determinado nicho, você pode pegar 5 do Pedro Sobral, 5 de uma outra pessoa que você acompanha, que você gosta muito desse mercado digital. Então você vai salvando seus anúncios. E aí qual que é a minha indicação para você? Que eu acho que você não vai fazer, mas fica o desafio. Pegue 3 por semana. 3. Cara, olha só, eu digitei café e olha quantos anúncios apareceram aqui. Olha aqui. 30 mil. Eu tô pedindo para você pegar 3 por semana. Claro, não é chegar aqui e salvar os 3 primeiros. Isso é tosco. Salva os que você achar bom, os que você gostar, os que você se inspirar, os que você pensar assim, putz, eu poderia usar isso aqui no futuro para modelar para algum cliente meu, tá? Então, essa daqui é a parte 1. Pegue os seus 20 anúncios. De preferência, e aí, claro, cara, agora não é assim, porque eu pesquisei café, você vai pesquisar café, tá? Sai da caixinha, pesquisa outra coisa, qualquer nicho. Caneca, roupa de gato, garrafa, sei lá, nutricionista, psicólogo, médico, imobiliária, qualquer coisa, qualquer caneta, papel, papelaria, post-it, livro, pesquisa qualquer coisa, brinquedo, Funko Pop, qualquer coisa, cara, olha pro lado, vê assim, putz, o que eu gosto? Ah, eu gosto de tal coisa, pesquisa anúncio sobre essa tal coisa.
E aí você vai abordar lojas que falam sobre essa tal coisa. Você vai abordar pessoas que falam sobre essa tal coisa. Por quê? Porque você vai ter a sua munição, que são os seus anúncios para abordar essa pessoa. E aí como é que você vai abordar? Eu vou te ensinar isso na aula 2, tá? Além disso daqui, a gente vai utilizar uma plataforma que chama Answer the Public, tá? O nomezinho é em inglês, mas tá escrito aqui, isso é só você copiar, tá? É Answer the Public. A portuguesa da parada. Vamos começar pelo Answer the Public, que é mais fácil, tá? O Answer the Public, eu vou clicar aqui nele, e aí ele é uma ferramenta que vai me dizer o que as pessoas estão pesquisando no Google sobre determinados assuntos. Como é que eu uso ela aqui? Primeira coisa, tem que mudar o país. Então tá aqui, ó, tá? Reino Unido. Eu vou mudar pro Brasil. O Brasil fica lá em cima, ó. Brasil. E tá aqui, inglês, e eu vou alterar de inglês para português. Alterei de inglês aqui para português e agora eu vou colocar minha palavra aqui. Vamos dizer que eu vou botar a palavra café. Vamos pegar o exemplo, que eu estava tomando café, por isso que eu tô com café na cabeça. Deu até vontade de tomar um cafezinho, né? Joguei a palavra café e apertei em pesquisar, tá? E aí o que ele vai me dizer aqui? O café tem muita pesquisa. Tem termos que não tem tanta pesquisa assim, tá? Então, joguei café aqui e aí o que apareceu? Apareceu essa roda aqui muito louca, tá? O que você pode fazer? Você pode até salvar essa imagem. Ó, eu nunca apertei aqui em salvar a imagem. Putz, eu nunca tinha apertado nesse botão. Ó, salvou, download. Ó, salvou a imagem do que as pessoas estão pesquisando sobre café. Talvez isso seja até legal para mostrar para o cliente. Mas eu gosto não dessa de visualização, de ver no círculo aqui. Ó. Eu gosto de ver em dados, data. Então eu vou apertar aqui em data. E o que é isso daqui? Isso daqui são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então são 80 questões, 80 perguntas que as pessoas estão fazendo sobre café. Como café pode ser utilizado? Como café descafeinado é feito? Como café filho morreu? Nada a ver com café. Café é bom pro cabelo, café é diurético. E aí, claro, tem pesquisas que não tem nada a ver, tá? Então, café onde J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Mas é perguntas que as pessoas estão coisas que as pessoas estão pesquisando, tá? Por que café dá azia? O que café causa? E aí você vai ler as perguntas aqui, você vai pensar, tipo assim, putz, alguma cafeteria poderia fazer um conteúdo sobre isso. Qual café usar na cafeteira italiana? Qual café é melhor? Qual é o café mais caro do mundo? Qual café usar na prensa francesa? Putz, qualquer cafeteria poderia fazer conteúdo sobre isso daqui. Fazer um post no Instagram sobre isso daqui. Sabe, não precisa ser um vídeo, pode ser um post no Instagram, feito no Canva, feito no Paint. E na descrição do post, explicar qual café que usa na prensa francesa. Tá? E aí, isso aqui são as questões. Além das questões, a gente tem as preposições. Tá? Então, o que são as preposições? É o com, como, para, perto, próximo. E aí tem as pesquisas aqui, ó. Café com limão emagrece, café com canela, café como pré-treino. Pode ser um conteúdo falar sobre como que o café é um bom termogênico, como é que você pode usar o café para o seu pré-treino. Se for um café bom ainda, melhor ainda. E aí você vai fazer anúncios para pessoas que fazem exercícios, que têm interesse em vida saudável. Exemplo aleatório, tá entendendo? Então aqui o que a gente vai coletar? Pesquisas que as pessoas estão fazendo, perguntas que as pessoas estão fazendo pro Google sobre café. Então, putz, joguei aqui, isso foi um termo que eu joguei, tá? Aí aqui no final tem as comparações, que é gostar ou versus, e alphabeticals. O que é o alphabeticals? São as pesquisas em ordem alfabética que as pessoas estão fazendo no Google sobre café, tá? Então, assim, é surreal, porque é 1 milhão de pesquisas sobre café, tudo assim. Quando, cara, no passado, isso aqui é surreal, porque as pessoas elas não entendem o superpoder que é isso daqui. E aí você pode baixar tudo aqui, ó, em CSV, aperta aqui nesse botãozinho, download CSV, e você vai baixar isso aqui, ó, uma planilha aqui no seu computador. Aí você vai baixar uma planilha com todos esses termos aqui no seu computador, ó. Todas as pesquisas aqui no seu computador. Olha que louco. Ah, você vai mandar tudo isso aqui pro cliente? Não, porque senão você tá fazendo um trabalho cagado. Você vai salvar todos os termos? Não, você tem que pensar quais desses termos podem ser um bom conteúdo. Então, o que você tem que fazer aqui? Vou pegar aqui na minha outra aba, o que você vai ter que coletar. Vão ser 20 anúncios, organiza eles numa pasta, pode ser, organiza, sei lá,
em imagens e vídeos separados em pastas diferentes, a organização é com você, tá? Mas pelo menos 20 anúncios, 10 de um nicho específico. E deste mesmo nicho específico, 10 termos de pesquisas que podem virar algum conteúdo, tá? Então você vai olhar os termos e você vai pensar, putz, será que alguém poderia fazer um post sobre como fazer café? Poderia. Beleza, então esse é um termo de pesquisa que pode virar algum conteúdo. Ai, Pedro, existem outras ferramentas pra gente fazer pesquisas de conteúdos e de termos de pesquisas e volume de busca. Sim, eu sei que existem, mas o foco aqui é fazer o simples. E aí, o simples é o quê? Eu tô forçando você a fazer o seu dever de casa sobre um determinado nicho. Ah, eu vou fazer sobre café também. Não, 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 não. Vamos sair dessa zoninha de conforto, tá? Pesquisa sobre outra coisa. O que você gosta? Livro? Pesquisa sobre livro. Ar-condicionado? Pesquisa sobre ar-condicionado. Iluminação? E pesquisa sobre iluminação. Computador? Pesquisa sobre computador. Sei lá, lápis? Papelaria? Pesquisa sobre papelaria. Imobiliária? Fitness? Nutricionista? Psicólogo? Médico? Pesquisa sobre um determinado nicho. Pedro, comecei a fazer uma pesquisa sobre um determinado nicho. Tá dando muito trabalho? Tá muito difícil de achar coisas sobre aquele nicho? Pula para outro, vai pesquisar sobre, sei lá, hamburgueria, pizzaria, sobre, sei lá, comida é muito fácil porque toda cidade tem uma loja que vende comida árabe, sobre, não sei, sorveteria, picolé. Aí você vai, faz a pesquisa, escolhe o seu nicho, tá? Vou falar uma coisa para você aqui no final da aula que eu sei que não é todo mundo que chegou até aqui e muito provavelmente você faz parte dos fortes que chegaram até o final. Se eu fosse fazer esse trabalho, eu pesquisaria 10 anúncios de um nicho, 10 termos desse nicho. 10 anúncios de outro nicho, 10 termos desse outro nicho. 10 anúncios de outro nicho, 10 termos desse outro nicho. Então, no final, eu ia ter 30 anúncios, 30 termos. Porque eu tenho 3 nichos diferentes que eu vou poder abordar, porque isso aqui, tudo lembrando, vai nos dar munição para a aula 2 da Semana do Gestor de Tráfego, que é a aula de como conseguir os seus primeiros clientes, tá? Mas não é uma tarefa que tem que demorar horas, que você vai ficar penando, porque você escolheu, sei lá, quero fazer anúncios sobre telescópio. Putz, aí você tá pedindo também para não achar nenhum anúncio. Procura coisas que sejam fáceis de encontrar, nichos que sejam fáceis de encontrar, que você consegue imaginar que tem pessoas que vendem naquele nicho. Pode ser nicho de comida, pode ser nicho de e-commerce, pode ser de moda, pode ser de coisas que você compra na internet normalmente, pode ser de algum determinado conteúdo, tráfego pago, coaching, nutrição, que é o que eu falei anteriormente, psicologia. Aí você escolhe o que você tem mais afinidade e procura. Tá difícil de achar? Troca de nicho rapidinho, não tem problema, tá? Não fica patinando ali procurando mesmo. Mas junta esses anúncios, organiza ele numa pasta, organiza os 10 termos de pesquisa que você consegue imaginar que alguém pode fazer um conteúdo sobre aquilo, e aí você tá preparado para a nossa aula 2 e para conseguir o seu primeiro cliente. Então, eu te vejo no próximo conteúdo da Semana do Gestor de Tráfego, beleza? Tamo junto e executa!